Olá, galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Elida Maiara e eu estou aqui para revisar os conteúdos de história do primeiro bimestre. Vamos lá? Então, vamos começar com as migrações na história. Vocês já ouviram falar nessa palavra, migração? Migração quer dizer movimentação. É você se movimentar de um local para outro. Tá bom? Então, vamos entender melhor. Um pouco da história. No início da colonização, as áreas mais ocupadas do Brasil eram as áreas próximas ao litoral. Foi justamente onde os portugueses chegaram e viram o litoral. Então, eles ali já se alojaram e começaram a explorar aquela área, cultivando a cana-de-açúcar para a produção do açúcar. E também a criação de gado, seguindo um curso onde tinha rios no interior. O interior, aos poucos, foram sendo ocupados, ou seja, começou a ter a migração de pessoas. Eventos como a descoberta das reservas de ouro contribuíram muito para que essa movimentação aumentasse. Em meados do século XIX, o cultivo do café e depois a industrialização aceleraram o povoamento de algumas cidades, principalmente no estado de São Paulo, que se desenvolveu economicamente e atraiu um grande número de pessoas. Tá bom? O processo de movimento entre pessoas é chamado de migração, como eu já havia falado antes. Com os deslocamentos populacionais, as pessoas que chegam no município ou estado trazem com elas costumes próprios, tá bom? Então, cada pessoa que sai de Pernambuco para ir para São Paulo, por exemplo, ela vai levar a cultura daqui para lá. Então, é isso que a gente está falando, sobre as culturas levadas de um determinado local para outro. Essa migração também acontece por as pessoas quererem melhoras de vidas e também atrás de trabalhos. Às vezes também acontece por conta de desastres e conflitos naturais no lugar onde vivem. Tá certo? Então, acontece também o êxodo rural. E o que é o êxodo rural? É quando as pessoas vivem no campo e daí elas simplesmente mudam, ou seja, migram para a cidade. É um traço marcante das migrações brasileiras nos anos de 1940 e 1950. Em São Paulo e Rio de Janeiro, atraiu muitas pessoas do campo. Esse processo acelerou bastante na década de 70, cuja população urbana se tornou bem maior que a rural. O que antes era o contrário, as pessoas viviam mais nos sítios, mas por conta do processo de economia, então foi aumentando a quantidade de pessoas na cidade. Existem dois tipos de migrações, que não é considerada como migração por ser temporárias. É as pendulares, que é os movimentos diários que as pessoas fazem em pequenas deslocações. Por exemplo, eu trabalho em Pesqueira e vou para a Lagoinha todos os dias. Mas também todos os dias eu retorno. Essas migrações são chamadas de pendurales, certo? E também tem as sazonais. As sazonais é quando a gente arruma um emprego em um determinado estado e aí migra para lá, passando assim 3 meses ou 1 mês, mas depois retorna à nossa originalidade, tá bom? Existem dois tipos de migrações,
que é a intrarregional, ou seja, que migra na mesma região. Nós estamos na região Nordeste. Vocês lembram disso? Pois é, nós estamos na região Nordeste. E para a gente migrar, por exemplo, de Pernambuco para Alagoas, que também é na região Nordeste, nós chamamos isso de intrarregional. A gente faz uma migração intrarregional, ou seja, dentro da própria região. Mas também tem a interregional. E como é essa interregional? É justamente quando a gente migra de uma região para outra. Por exemplo, eu estou na região Nordeste e vou para a região Sudeste. Ou eu estou na região Norte e vou para a região Centro-Oeste. Isso aí é chamado de interregional, tá bom? E agora? A gente já ouviu falar muito de quem migra é chamado de emigrante ou imigrante. Gente, emigrante com a letrinha E é aquele que sai do país. Por exemplo, se eu sair do Brasil e for para os Estados Unidos, o pessoal vai dizer: Élida emigrou do Brasil para os Estados Unidos. Mas aí, quando eu chegar nos Estados Unidos, vão dizer o quê? Élida é imigrante, que é quando eu entro em um novo país. Tá certo? Espero que eu tenha contribuído com a prova de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa avaliação, beijos e até a próxima. Tchau!